Oi, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das plantas. Mas hoje nós falamos das folhas, falamos das funções das folhas, que tem a função principalmente de fotossíntese, de respiração, de atuar nesses processos e também de transpiração. Mas o que seriam esses processos? Como esses processos eles se dão na planta? Como acontecem esses processos nas plantas? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses processos, tentar buscar entender como esses processos eles funcionam. Como é que cada coisa está funcionando, como é que a planta ela faz fotossíntese, como é que ela respira, como é que ocorre o processo de transpiração, ou seja, de perda de água da planta por meio. Então, a aula de hoje ela tem essa ideia, tá? Então vamos lá. Então, a fotossíntese, ela é um processo que produz o material para a planta que vai atuar como fonte de energia. Que material seria esse? A glicose. Então, uma vez que é por meio da fotossíntese que as plantas elas produzem o seu próprio alimento. Então, o que é que acontece na fotossíntese? Primeiro, tem as substâncias de entrada. Pela raiz, vão entrar aqui, pelas raízes, a água e que vai percorrer o xilema e sais minerais também. E pelas folhas vai entrar o gás carbônico. Então, a água pela raiz, folhas, gás carbônico e as folhas também lá tem um pigmento chamado clorofila, que é o que dá a cor verde às folhas. E esse pigmento vai captar a energia do sol e aqui, né, lá aqui nos cloroplastos, que é onde vai estar a clorofila, essa energia luminosa, esse gás carbônico e essa água vai atuar produzindo glicose, que é o alimento das plantas, e gás oxigênio, que vai sair da planta. Então, vai ser liberado, vai entrar o gás carbônico pela fotossíntese e é liberado o oxigênio. Então, vamos perceber. Para a fotossíntese, água, gás carbônico, água entra pela raiz, gás carbônico e energia. A planta absorve todas essas substâncias e, por meio de todas essas substâncias, ela vai produzir o seu alimento, que é a glicose, e vai liberar o gás oxigênio. Então, onde é que a fotossíntese ocorre? Ela ocorre no interior dos cloroplastos. Então, aqui nós temos uma célula vegetal. Lembre-se que as plantas elas são formadas de células, essas células se reúnem, formam o tecido, e os tecidos se reúnem, formam os órgãos, e depois os órgãos se reúnem e formam o corpo da planta. Então, aqui nós temos a célula vegetal. Nessa célula vegetal tem estruturas chamadas cloroplastos. Nesse cloroplasto aqui, estão vendo que é verdinho, vai ter a clorofila. Então, o cloroplasto, ele abriga o pigmento clorofila. Então, o cloroplasto, ele vai absorver a luz solar, a energia da luz solar, pela aqui, certo? Na célula vegetal, o cloroplasto vai lá absorver, então, e lá no cloroplasto tem a clorofila que vai captar essa energia solar. Aqui, então, na fotossíntese, a energia luminosa, ela é transformada em energia química. Como assim? As plantas elas vão absorver energia luminosa, juntamente com o gás carbônico e a água, e vai transformar em energia química. Que energia química é essa? A glicose. Então, na fotossíntese, ocorre a entrada de todas essas substâncias e aqui ocorre a liberação
de oxigênio. Então, percebam uma coisa. Lembra que a gente falou dos estômatos? Que é onde ocorrem as trocas gasosas? Então, na superfície da folha é cheia de estômatos. Então, esses estômatos, eles vão captar o gás carbônico que está aqui. Vai entrar o gás carbônico que vai lá para o cloroplasto. Então, o gás carbônico que entra no estômato, entra na folha por meio dos estômatos, o estômato abre e absorve aqui o gás carbônico. O gás carbônico ele entra lá na folha, a água vai entrar pela raiz e a clorofila vai captar energia solar. Toda essa substância aqui, lá no cloroplasto, vai ser transformado em glicose. Como produto da fotossíntese ocorre a produção de glicose, mas também ocorre a produção de gás oxigênio. Esse gás oxigênio vai ser liberado aqui pelo mesmo estômato. Então, o estômato vai entrar aqui gás oxigênio e gás carbônico e libera depois o oxigênio. Então, ele abre e deixa entrar o gás carbônico, depois fecha. Ocorre lá o processo de fotossíntese, ele abre e libera o gás oxigênio. Então, esse processo de fotossíntese, né, que produz glicose mais água, nós chamamos isso de seiva orgânica. A seiva orgânica são os produtos da fotossíntese que vão ser transportados na planta, que a gente já estudou, pelo xilema. Então, essa glicose, ela vai ser transformada em diversas substâncias, como, por exemplo, o amido, que tem lá no milho, tá? Que tem em raízes, como a mandioca, tem amido, e em óleos também, em óleos vegetais. Então, essa glicose ela vai ser transformada em amido, em óleos vegetais, em outras substâncias que a planta necessita para a sua sobrevivência, que inclusive nós também utilizamos dessas substâncias. Aí tem um outro processo, né? A gente falou da fotossíntese, que é por onde a planta produz o seu próprio alimento. E agora a gente vai falar da respiração. Que o que é? É o processo que envolve as transformações químicas para que a energia do alimento seja liberada. Então, a planta fez lá a fotossíntese, produziu glicose, mas a glicose está lá guardadinha. Essa glicose, ela precisa ser transformada em energia para que a planta continue todas as funções dela, uma vez que ela produz o seu próprio alimento. Olhem só, a gente se alimenta, né? Vamos prestar aqui atenção na gente. Nós nos alimentamos porque nós precisamos de substâncias que sejam transformadas em energia, para que nós possamos realizar todas as nossas funções. Se a gente não se alimenta, o nosso corpo começa a ter dificuldade de realizar as funções que ele precisa, de todas as funções que estão aqui ocorrendo no corpo da gente, quando a gente está aqui, nesse momento, assistindo essa aula. Então, a planta também tem função. Ela tem que transportar a substância pelo corpo dela, ela tem que fazer, inclusive, a própria fotossíntese para a produção do alimento. Ela tem que absorver a água lá do solo, sais minerais, ela tem que exercer várias funções, tem que produzir, se for uma angiosperma, tem que produzir sua flor, seu fruto. Então, de qualquer forma, ela precisa de energia, assim como nós precisamos. Só que nós não produzimos o nosso próprio alimento, nós não produzimos a nossa própria glicose. Nós consumimos, nós pegamos de outros alimentos, nós nos alimentamos para que nós possamos obter essa substância. As plantas não, elas produzem.
E elas produzem, transformando, lá na fotossíntese, transformando a energia solar em energia química. O que seria essa energia química? A glicose. Só que a glicose está lá no corpo da planta, que é a energia química dela lá, guardadinha, reservada. Essa glicose ela precisa ser transformada em energia de verdade, para que a planta possa executar essas funções. Então, como é que essa glicose ela vai ser transformada em energia? Por meio da respiração. A respiração, então, as plantas elas também respiram aquele mesmo oxigênio que as plantas liberam lá na fotossíntese, aqui, tá vendo? Elas fazem a fotossíntese e liberam oxigênio. Então, aquele mesmo oxigênio que elas liberam lá, elas utilizam para a sua respiração. Então, elas pegam aqui a glicose e o oxigênio. Lá nas mitocôndrias, a fotossíntese ocorre no cloroplasto. As plantas têm uma estrutura chamada mitocôndria. Tudo isso está na célula da planta, tá, gente? Então, lá na célula da planta, que tem uma estrutura chamada mitocôndria, ela absorve a glicose, absorve o gás oxigênio, e essas duas substâncias, elas vão estar aqui na mitocôndria e, por meio disso, a planta consegue quebrar a glicose e transforma em calor e energia, tá? Então, como produto disso, a planta libera água e gás carbônico. Esse gás carbônico vai ser absorvido pela fotossíntese, com energia, e produz a glicose e produz o gás oxigênio. A glicose e o gás oxigênio vêm para a mitocôndria, é transformado em energia e assim é o ciclo. Tá? Então, as plantas, elas respiram. E elas respiram, elas precisam do oxigênio, assim como nós também precisamos. Nós temos a glicose no nosso corpo e essa glicose, ela precisa ser transformada em energia. Então, o gás oxigênio, ele é utilizado para isso, para quebrar a glicose lá na célula, para quebrar a glicose e transformar a glicose em energia. Tá? Então, as plantas também fazem isso, pegam a glicose, quebram a glicose e transformam em energia. Nós também. Só que nós não produzimos o nosso próprio alimento por meio da fotossíntese, e as plantas sim. Nós não produzimos a nossa própria glicose, e as plantas produzem a sua própria glicose. Inclusive a nossa. Nós consumimos plantas, ou então nós consumimos outros animais que se alimentam além da glicose das plantas, então tá por ordem. Então, a fotossíntese ocorre no cloroplasto e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Então, a transpiração. O que é a transpiração? Nós transpiramos e as plantas também. O que é que acontece quando nós transpiramos? Está muito quente, nós suamos, nós perdemos água, a água do nosso corpo para o meio. Nós transpiramos, nós perdemos água, quando está muito quente, né, a gente fica peguento, porque a gente está perdendo água para o meio, nós estamos suando. As plantas, elas também perdem água para o meio. Então, os estômatos, além de abrir e fechar para capturar o gás carbônico e liberar o gás oxigênio, eles também, quando está muito quente, a planta ela vai abrir o estômago e dali vão sair água na forma de vapor. Por isso que a gente fala de troca gasosa, porque está muito quente. Então, a água das plantas ela vai ser perdida para o meio na forma de vapor de água. Lembre-se que quando aumenta a temperatura, a água ela muda de estado. Ela vai sair do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso. Então, quando ocorre isso aí, a planta ela vai perder água e esse vapor de água vai sair por essa abertura aqui, que nós chamamos de estômago. Então, o estômago ele serve tanto para fazer aqui a troca, liberando o gás oxigênio que sai da fotossíntese, como também capturando o gás carbônico para a planta. Então,
A transpiração é o quê? A eliminação de água em forma de vapor pelos estômatos. Então, aqui a gente tem um estômato, né? Estômato fechado em uma folha. E aqui é o estômato aberto. Então, quando ele está aberto, ele está aqui transpirando, né? Trocando os gases. E aqui ele fecha. Ele abre e fecha para que ocorra essa troca de gás da planta com o meio ambiente. Então, aqui, se a gente for olhar, a gente vê aqui, a gente for comparar plantas em ambientes diversos. Por exemplo, uma planta com uma folha enorme desse tamanho e um cacto. Por que que, por exemplo, na Caatinga, lá onde está muito quente, onde, por exemplo, no sertão, onde é muito quente, a gente não encontra a folha desse tamanho? Onde é que os estômatos ficam, gente? Os estômatos ficam aqui, na superfície da folha. Ele abre e fecha, fazendo troca de gases e também vapor de água. Ele também perde água, transpira. Se está em um local muito quente e aqui na superfície da folha tem vários estômatos, a tendência é que essa planta ela perca água em excesso. Então, ela não vai sobreviver em um lugar que está o tempo todo exposto ao sol. Ela vai ficar aqui num lugar mais de chuva, a gente vai ver esse tipo de planta com a folha muito grande na Amazônia, na Mata Atlântica. E, geralmente, ela vai ficar embaixo de uma árvore, porque ela precisa de sombra, ela não vai perder tanto, o sol não vai ficar tão aqui, né, para que ela perca a água tão rápido. Mas se a gente for na Caatinga, o que é que a gente vê mais na Caatinga? Que tem muita incidência solar, pouca disponibilidade de água, e a planta vai transpirar, perder água para o meio, por meio dos estômatos. As folhas das plantas, elas são reduzidas a espinhos, para que a planta não tenha tanta região de exposição de estômato com o meio e não perca tanta água. E aí ela vai realizar a fotossíntese. Onde é que tem a clorofila aí? No caule. Então, ela vai realizar a fotossíntese pelo caule. E você vai ver que ele é bem ceroso, ele é bem brilhante, o caule do cacto, para ainda proteger mais contra essa perda de água. Já aqui nessa outra planta, a gente vê uma folhona grandona, a gente vai encontrar mais em um ambiente mais úmido, que tenha mais disponibilidade de água, como a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica. Tem mais disponibilidade de água, chove mais, tem mais árvores altas, então essas árvores acabam fazendo uma sombra. Se a gente for pegar uma planta dessa e a gente colocar ela exposta ao sol, ela vai perder água e vai acabar morrendo. Porque tem um monte de estômato aqui, gente. E esses estômatos vão abrir e vão fazer a planta perder água para o meio. No caso, essa água vai ser perdida em forma de vapor de água. A planta desidrata e morre. Então, é isso. Aqui também, ó, essas folhas maiores, aqui a gente vai ter vários estômatos. Agora, por exemplo, mas na Caatinga não só tem cacto. Tem plantas que têm folhas. Mas se a gente for olhar na Caatinga, as folhas elas são bem reduzidas. Ó, por exemplo, a folha do umbu. Não é uma folhona grandona, é uma folha pequenininha, para que a planta ela não transpire e não perca tanta água para o meio. Fora que isso, além da folha ser reduzida, ser menor, ela tem uma camada, você pode pegar uma folha dessa, ela é bem mais grossa, ela tem uma camada brilhosa, que é a camada de cera, que a cera ela é impermeabilizante. Que nós temos a cera no ouvido, para que o nosso ouvido fique protegido. Se for cair água ou qualquer coisa assim, a cera ela vai atuar ali, impermeabilizando o nosso ouvido. Então, vai acabar fazendo ali, se a gente, por exemplo, o batom ele tem cera. Se a gente botar lá, a gente passar o batom e a gente jogar um pouquinho de água, a gente vai ver que a água ela não entra lá, pegar um papel, passar batom. Podem testar isso aí na casa de vocês. Vocês pegam papel
risca com batom e bota um pinguinho de água no papel, ali onde tem um batom. Aquela água ela não vai adentrar ali onde passou o batom, porque o batom ele é feito de uma espécie de cera. E a cera ela impermeabiliza a superfície. As plantas também têm essa cera. Então, essa cera vai estar aqui na folha, por isso que a folha é brilhosa, e vai também ajudar a impedir que a planta ela perca água para o meio, que ela transpire com tanta facilidade. Ou às vezes, outra coisa que acontece quando está muito quente é as plantas perderem todas as suas folhas. Na caatinga a gente vê muito isso. Uma árvore cheia de folha quando está chovendo bastante, que tem disponibilidade de água. Quando chega de um período de seca, que tem pouca água, as plantas perdem todas as suas folhas, para que elas não transpirem, não percam água para o meio. A gente olha assim e diz, essa planta está morta, não tem folha. Mas aí, quando chove de novo, ela joga essas folhas, é uma coisa fantástica. Tudo isso ocorre nas plantas e às vezes a gente nem se dá conta que está acontecendo isso. Mas é fantástico. E sem as plantas, nós não teríamos o nosso alimento, porque elas são capazes de produzir o próprio alimento. E olha o tanto de coisa que acontece com as plantas. Elas fazem fotossíntese produzindo o seu próprio alimento, elas respiram, como a gente respira também, elas transpiram quando está muito quente. Inclusive, existem plantas que se adaptam a ambientes muito quentes, para não perder tanta água, ambientes quentes e com pouca disponibilidade de água. Então está muito seco, pouca água. Vamos falar mas existe lá na América do Norte locais onde não é assim exatamente igual a Caatinga, mas lá tem pouca disponibilidade de água. Aí a gente vai ver, por exemplo, no Texas, a gente olha lá os filmes, tem cacto. Porque lá tem pouca disponibilidade de água. Então, as plantas que estão ali naquele ambiente, elas precisam estar adaptadas àquele ambiente. Então, elas vão ter essa característica, tá? Então, a nutrição das plantas. Então, a gente vai olhar aqui fazer um pouco da revisão do que a gente já tinha falado, né? A seiva mineral é a giceta azul. É distribuída pelo xilema para todas as partes da planta. Então, pelo xilema, que são um dos vasos condutores, a água e os sais minerais são absorvidos aqui na raiz e vão passar aqui pelo xilema e ser distribuído por toda a planta. Aí, então, é aqui a setinha azul, vai da raiz até as folhas. Aqui, depois, as plantas vão produzir o seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Aí, essa parte aqui do xilema é a seiva mineral, mas quando a planta produz o seu próprio alimento por meio da fotossíntese, é a seiva orgânica, que vai sair daqui das folhas em direção às demais partes da planta. Tá? Então, na respiração, a planta consome o açúcar e o gás oxigênio e libera água e gás carbônico. Uma parte da água evapora dos estômatos das folhas. Evapora porque se chama, o que é que acontece aqui? A transpiração, tá? Então, na respiração, a planta vai consumir energia, não, vai consumir a glicose e o oxigênio e vai transformar isso em energia, tá? E, como produto disso, ela vai ter energia e vai ter também liberando gás carbônico e água. O gás carbônico vai sair também pelos estômatos, tá? E também outra coisa que vai acontecer, ó, saiu pelos estômatos. Outra coisa que vai acontecer também é o vapor de água, a água também que é liberada na respiração, ela também vai sair pelos estômatos. Então, vamos ver aqui, ó, respiração. Vamos primeiro ver a fotossíntese. Na fotossíntese, o gás carbônico entra pela folha, ocorre o processo de produção do alimento e a planta libera o gás oxigênio. Na respiração, e tudo isso acontece lá nos estômatos. Na respiração, o gás oxigênio entra pelos estômatos e a planta vai liberar o gás carbônico. Na transpiração,
a planta perde água para o meio, então sai a água. Tudo pelos estômatos. Então, pelos estômatos, na fotossíntese, o gás carbônico entra, ocorre a produção de alimento e a planta libera o gás oxigênio. Na respiração, o gás oxigênio entra, ocorre a quebra da glicose e a planta libera o gás carbônico e também libera a água. A água, quando a planta libera, nós chamamos de transpiração. Então é isso. Até a próxima aula e bons estudos!